no seu rádio. A tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região. A notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM. Tribuna Livre. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. Começa agora mais uma edição do Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até o meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir agora as principais manchetes. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Trecho da Yamaguchi-Kankichi é interditada nesta quarta-feira. Áudio de WhatsApp indica que carro do Exército foi uma simulação feita por recrutas. Segunda etapa para a pré-matrícula da REME 2024 encerra dia 26. E hoje eu vou receber aqui no estúdio a psicóloga clínica Anatiele Souza, em entrevista da série especial alusiva ao Janeiro Branco. Nós vamos abordar o tema Cuidados com a saúde mental devem começar na infância. É já já. Tribuna Livre é um oferecimento de Farmácia e Drogaria Sete Farma, Piccom Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte e Genildos Bar e Espetos. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para hoje. O tempo para hoje na previsão do dia. A previsão do tempo indica uma quarta-feira ensolarada e com variação de nebulosidade. Apesar do sol retornar ao céu sul-mato-grossense, existe ainda a probabilidade de chuvas fracas a moderadas e pontualmente podem ocorrer chuvas intensas e tempestades com raios e rajadas de vento. Os acumulados devem ocorrer principalmente nas regiões norte e noroeste do estado. Segundo o Centec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, essas instabilidades ocorrem devido à convergência de umidade e atuação de baixa pressão em médios níveis da atmosfera, que amenizam as temperaturas. Em Campo Grande, o dia amanhece com 21 graus e chega aos 27. Dourados tem mínima de 18 e máxima de 29 graus. Nas regiões Sul, Fronteira e Cone Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram temperaturas semelhantes, com variação entre 19 e 27 graus. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba atingem os 28 graus nos horários mais quentes, com mínimas de 20 e 21 graus, respectivamente. Em Coxim, na região norte, os termômetros marcam 22 graus inicialmente e chegam aos 29. Porto Murtinho tem 23 graus pela manhã e 34 no período da tarde. No Pantanal, região vizinha, Aquidauana tem mínima de 22 e máxima de 31, enquanto os valores variam entre 24 e 32 graus em Corumbá. Muito bem, neste momento, às 11 horas e 5 minutos, os termômetros registram 28 graus em Três Lagoas, com sensação térmica de 30 e a umidade relativa do ar em 65%. Bem favorável, né, para que a gente consiga ter boa qualidade de vida, já que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, preconiza que a umidade deve ser a partir de 60% para que a gente consiga ter mais conforto no nosso dia a dia. Tempo bastante agradável aqui em Três Lagoas, temperatura amena que deve persistir aí pelo resto da semana. Agora são 11 horas e 5 minutos, 11 e 5. Nesta sexta-feira, dia 26 de janeiro, encerra a segunda etapa para que os pais e responsáveis realizem a rematrícula e pré-matrícula para o ano letivo de 2024 nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas.
É importante que os pais fiquem atentos aos prazos e documentações necessárias para participar desse processo. Este é o 8º ano do processo de matrícula implantado pela atual gestão municipal. A meta do município é matricular 17 mil estudantes no próximo ano, tanto de rematrícula quanto de matrícula nova, sendo que a rede oferece vagas para a educação infantil, que é a creche, pré-escola, ensino fundamental 2, educação de jovens e adultos. A pré-matrícula para novos alunos de todas as etapas de ensino continuam a partir do dia 7 de fevereiro, quando começa a terceira e última etapa. E para realizar a pré-matrícula, que começou a ficar disponível, no dia 1º de dezembro, é só acessar o endereço treslagoas.ms.gov.br/matrícula-REME e clicar em acessar pré-matrícula. Em seguida, você deve preencher as informações sobre o estudante com a etapa de ensino e informar 3 unidades de ensino diferentes. O preenchimento de 3 opções diferentes possibilitará uma maior chance de seleção para a matrícula. O pai ou quem é responsável deverá colocar as unidades de ensino mais próximas de seu endereço. É importante destacar que este é o processo de pré-matrícula dos estudantes e que, após o prazo inicial, serão designados para as unidades escolares que irão estudar ao longo do ano letivo de 2024. A garantia da vaga na unidade se dá a partir do momento que os pais efetivarem a matrícula da criança. E o calendário das datas de designação e prazo para a matrícula serão informados também pela mesma página que nós acabamos de dizer, que é o treslagoas.ms.gov.br/matrícula-REME. E só basta ir ali na central de matrícula, tudo pela internet hoje, facilitando. Mais informações vocês podem ver no nosso site, que é o difusora3lagoas.com.br. Lá também há uma lista de toda a documentação necessária a ser apresentada para a efetivação dessa matrícula ou pré-matrícula. Agora são 11h08, 11h08. Nós vamos falar agora sobre a interdição de um trecho ali da Yamaguchi-Kankichi, uma rua muito conhecida aqui em Três Lagoas e que tem um fluxo grande de veículos. Quem vai falar sobre o assunto é o Henrique Ferian. Bom dia, Gisele. Bom dia a você que acompanha o Tribuna Livre desta quarta-feira. A gente está aqui na Yamaguchi-Kankichi com a Said Habib, onde acontecem obras de drenagem nessa região e, obviamente, você precisa ter a atenção redobrada, já que máquinas trabalhando, as pessoas passando por aqui também, as pessoas que trabalham na empreiteira que vem realizando essas importantes obras de drenagem nessa região. Aliás, o Parque São Carlos como um todo está ganhando aí obras, inclusive asfalto em algumas áreas e, claro, você precisa ficar atento aí a toda essa movimentação de máquinas. Você que transita por essa região aqui da Yamaguchi-Kankichi, fique ligado. Você que mora nessa região e que transita por aqui também, fique ligado porque teremos aí hoje e amanhã essa via parcialmente interditada. Portanto, diminua a velocidade e fique atento aos maquinários que estarão passando por aqui durante todo o dia, tá certo? Obras importantes, drenagem, macro-drenagem, que Três Lagoas vem ganhando e que são obras que vão solucionar alguns problemas crônicos da cidade. Essa região, inclusive aqui da Yamaguchi-Kankichi, uma região que é bastante afetada, com alagamentos ao longo dos últimos anos, que trouxeram tantos problemas e prejuízos para os moradores dessa região. E com essas obras, teremos aí uma solução desses problemas de alagamento a partir das obras de drenagem que estão sendo realizadas por aqui. Portanto, Said Habib com a Yamaguchi-Kankichi, obras acontecendo nesse pedaço aqui na região do Parque São Carlos, visando aí a instalação de drenagens, macrodrenagens, galerias, enfim, tudo isso para solucionar o problema que a gente conhece bem como é aqui nessa região de Três Lagoas. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian, para a Difusora FM.
Muito bem, obrigada, Henrique, pelas informações. Importante informação, inclusive, né? Visto que essa via é bastante movimentada. Então, quem frequenta bastante aquele local já procure um desvio, né, para menores transtornos, para evitar, aliás, maiores transtornos. Agora são 11h11, 11h11. Vamos falar um pouquinho de esporte. A seleção de Três Lagoas de futebol de base, representada pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, que é a Sejuvel, marcou presença com destaque na 6ª Copa Sul-Americana da Paz 2024, realizada na cidade de Lavínia, no interior de São Paulo, de 14 a 20 de janeiro. Representando o município com 2 equipes, Sub-13 e Sub-14, os atletas tiveram um ótimo desempenho e chegaram à fase semifinal da competição, mas infelizmente perderam seus 2 jogos e não garantiram vaga na grande final. A classificação dos times treslagoenses por campanha foram Sub-13, 3º lugar, e Sub-14 na 4ª colocação. A competição contou com a participação de equipes de diversos estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e ainda teve a presença do Paraguai. Ao todo, 70 cidades estiveram presentes, totalizando 100 equipes participantes. Mesmo que não tenha aí, né, conquistado o primeiro lugar e nem ido à grande final, já é uma conquista, né? Essa garotada que se empenha diariamente aí no esporte. Isso é muito bacana para crianças, adolescentes, adultos, enfim, o esporte, ele colabora e muito com a formação do ser humano. Agora são 11h13, 11h13. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja pela difusora Três Lagoas, no nosso Facebook, ou pela 99.5 FM. Obrigada pela companhia, você que já está no horário de almoço, no trabalho, no trânsito, em especial o senhor Evandro, ele que é motorista de carro de aplicativo e sempre está sintonizado a 99.5 FM. Muito obrigada pela companhia. Agora são 11h13, 11h13. Nós vamos falar agora de um assunto que chamou bastante atenção e que foi registrado aqui em Três Lagoas no último final de semana. Um carro do Exército foi furtado, mas olha só, o desfecho dessa história começa a tomar outro rumo. Um áudio que circula em grupos de WhatsApp revela que a invasão ao 3º Batalhão de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas na noite de sábado foi simulada pelos recrutas. Nesta segunda-feira, 4 militares foram presos por envolvimento na tentativa de furto da picape Agrale Marruá 50. O áudio, feito aparentemente por um militar, afirma que tudo foi armado logo após os recrutas baterem a viatura durante serviço. No áudio, ele ainda cita 3 militares envolvidos. E diz o seguinte, o áudio: os caras estavam de serviço, tinham batido a viatura na sexta-feira. Foi quando tiveram a ideia de simular a invasão. Aí disseram o seguinte: a gente pega a viatura, joga no pilar lá como se alguém tivesse roubado. A viatura fica lá e a gente não vai precisar pagar, discorre o áudio. Quem retirou o carro do quartel sabia onde a chave estava guardada e o posicionamento das câmeras de segurança. Elas teriam sido alteradas para não registrarem a ação. A viatura é usada no transporte de tropa e de cargas referentes ao serviço militar. Em nota, o Comando Militar do Oeste apenas confirmou a tentativa de furto e afirmou que foi acionado um plano de defesa. Um inquérito policial militar será instaurado para apurar a autoria e circunstâncias que envolveram o fato, consta no trecho da nota. Essa viatura foi encontrada em uma rua escura de Três Lagoas e batida inicialmente
Eles achavam que tinha sido furtada e alguém bateu. Mas agora, ao que tudo indica, e só a Polícia Militar vai poder confirmar isso, Polícia Civil, toda essa investigação, de que os próprios recrutas teriam simulado esse furto para se livrar aí de pagar a manutenção, porque eles teriam batido o veículo. E nessa história, 4 deles já estão presos. Agora são 11 horas e 16 minutos, 11 e 16. O assunto agora é economia. Eu vou chamar o Henrique Ferian mais uma vez, só que agora é para falar sobre combustível. No ano de 2024, a gente vive esse começo de ano ainda e vamos falar de combustíveis. A gente está aqui no posto Nikkei, onde, ao lado do proprietário, o Leandro Marani, para falar a respeito de preço de combustível e, claro, de qualidade de combustível nesse início de ano, já que pinta muitas dúvidas. Leandro, bom dia. Como é que está esse cenário de combustíveis, álcool, gasolina, diesel, etanol, né, para esse começo de ano aqui em Três Lagoas? Bom dia. Bom dia, Henrique. Olha, veja bem, combustível é um dos consumos mais essencial de nossas vidas, né? É importante que você faça conta que vem a economizar a mais. Temos hoje uma diferença muito alta aí entre a gasolina e o etanol, né? E que vale a pena você fazer conta. Custo-benefício. A regra é simples, você fazer conta de custo-benefício, quilômetro rodado do seu carro. Olha, o álcool está bastante expressiva a diferença, onde vale tanto a pena, tanto quanto a gasolina, independente do consumo do seu veículo, né? 1.0, a forma de andar, ar-condicionado, uma série de coisas mais que beneficia a você a economizar, né? E combustível tem que ser de qualidade, combustível refinado. Bom, a gente sabe que aqui em Três Lagoas o calor é grande, né? Apesar de vivemos alguns dias de tempo mais fresquinho, com uma chuva, mas o calor é maior do que esse período que a gente vive. E claro, o combustível, como você citou, o ar-condicionado, ele acaba influenciando, independente do veículo. O consumo acaba sendo um pouco maior, né? No etanol e gasolina. E aí cada proprietário ele precisa fazer essas continhas básicas para conseguir ter alguma economia andando dentro da cidade principalmente, né, Leandro? Sem dúvida, olha, o consumo é primordial. E economia, mês de janeiro, mês que todo mundo começa a trabalhar, a desenvolver, né? Escola, uma série de coisas mais. Então, veja bem, é preciso abastecer com qualidade, combustível que vale a pena, fazer média, consumo do seu veículo e que a regrinha é simples. Eu sempre falo de uma regra importante. Pega o preço do combustível, o preço do etanol, divide na quilometragem que ele faça. Exemplo, 358 dividido por 7. A gasolina, 568 dividido por 10. Se der uma diferença considerável em custo-benefício, vale muito a pena você abastecer ainda na gasolina, né? Dependente de carro, e o ar-condicionado realmente aumenta esse consumo, né? Nossa região é muito quente e vale a pena você fazer esse custo-benefício aí, se realmente vale a pena. De carro para carro, pé para pé, consumo, ar-condicionado ou não, né? É isso que é importante. Bom, nos postos Nikkei Paraty, o que vende mais, etanol ou a gasolina? Sem dúvida. Olha, o posto Paraty e o posto Nikkei vende muito mais gasolina, porque a gasolina traz esse benefício de economia também, né? Diferente do etanol. O etanol ele tem um consumo mais elevado. Ele é bem expressivo a diferença, porém, ele gasta um pouco mais. Da média de 2 a 3 km por litro de combustível aí, de km na realidade, né? Veja bem. Se o seu carro faz 10 na gasolina, no etanol ele vai fazer 6,5, 7. Então, assim, tem que fazer essa conta realmente. E aqui no posto Nikkei Posto Paraty, a gente vende gasolina aditivada, gasolina comum, refinada, que realmente a economia vai lá para cima. E a média e consumo do seu veículo vai lá para cima também. Sempre na gasolina, eu recomendo sempre gasolina. E a gasolina aditivada, e é importante dizer que os postos, eles são responsáveis por esse aditivo quando chega o combustível. Vocês, tanto no Paraty como no Nikkei, vocês garantem a gasolina aditivada que a pessoa vai colocar no veículo e ela vai ter um rendimento melhor do que a gasolina comum. Custo-benefício, combustível Petrobras, Posto Paraty e Posto Nikkei, comercializa combustível refinado, combustível Petrobras. É interessante, é possível que você faça essa soma, esse custo-benefício. Você vai perceber que a economia é garantida com qualidade, que não venha a danificar, não venha a fazer
danos no seu veículo, né? Isso tudo influencia na economia também. Desde injeção, escapamento, carburado ou não carburado, essa economia com combustível de qualidade, você economiza muito mais. E a média do seu veículo vai lá para cima. No entanto, Henrique, aqui, as empresas âncoras, os postos Nikkei Paraty, quem abastece é aquele que faz conta, que realmente ele tem custo-benefício e economia no bolso, garantia de produto com qualidade. Bom, para a gente fechar, Leandro, para esse começo de ano, a gente sabe que depende de uma série de fatores o preço do combustível em geral, mas o consumidor ele precisa ficar atento, tem algum aumento pela frente em relação a alguma questão envolvendo aí os combustíveis em geral, ou está tranquilo esse ano de 2024, janeiro, entrando fevereiro, vai se manter aí esses preços? Não, eu acredito que agora não tem nenhum sinal de aumento de combustível, né? Apesar que o cenário está muito versátil, né? Assim, muito dinâmico, né? A gente não sabe realmente o que pode vir pela frente. Mas assim, não tem sinal de aumento de combustível. Muito pelo contrário, deu sinal de redução de combustível. Ultimamente tem dado redução de combustível, preço de combustível, né? Barril do petróleo abaixando, o consumo interno e externo reduzindo e tem a melhorar o preço do combustível. Estamos num impasse de volta de impostos voltando, né? Que a gente tem que prestar bastante atenção. Mas combustível em si não. Pode ser que volta os impostos aí que encareçam o combustível. Então assim, comerciante final, mantenha sempre o seu veículo com o tanque cheio, até porque não danifica, né? E mantendo a economia com qualidade. Os postos Nikkei Paraty sempre apostos para atender o consumidor durante as semanas. Com certeza. Posto é posto Nikkei e posto Paraty. Por quê? Porque aqui tem qualidade. Combustível Petrobras, tem lavagem, tem troca de óleo, tem conveniência, tem serviço, né? Olha, vem para cá. E nossa equipe é treinada, qualificada para melhor atendê-lo e fazer isso pro seu carrão. Obrigado, Leandro. Um grande abraço. Obrigado a você. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11 horas e 23 minutos, 11h23. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto já com entrevista com a Natiele Souza com o tema Saúde Mental. Cuidados com saúde mental devem começar na infância. É já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190 4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras.
Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 6799162-1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Agora são 11 horas e 26 minutos, 11h26. Eu recebo aqui no estúdio a Natiele Souza, que é psicóloga clínica. Nós vamos trabalhar um assunto muito importante e alusivo ao Janeiro Branco, que é saúde mental. Cuidados com a saúde mental devem começar na infância. A Natiele, obrigada por mais uma vez, né, aceitar o nosso convite para a gente bater esse papo tão importante, né, para todos que estão ouvindo. Nós vamos falar de temas esclarecedores e bem fundamentais. E já vamos começar falando, né, Janeiro Branco, a gente sabe, né, que ações são movidas, né, são promovidas, mas que saúde mental a gente deve cuidar o ano todo, né? Bom dia. Bom dia, é muito bom estar aqui novamente com vocês e falando de um tema tão importante, já começar o ano assim, né? Desde janeiro, para que isso seja presente na sociedade, desde as crianças no ano todo, como você disse. Exatamente. E na infância, a gente sabe, né, que a criança, ela passa por várias transformações, ela está se desenvolvendo, tem o período da birra, tem o período disso, daquilo, enfim. E que alguns anos atrás, né, tudo isso era visto apenas como birra, apenas como um comportamento normal que passaria, mas hoje é necessário a gente estar um pouquinho mais atento, né, Natiele, porque alguns comportamentos podem sim indicar que essa criança precisa de um acompanhamento, né, com terapia. E dentre esses sinais, digamos assim, quais seriam os principais? É importante a gente começar até dar alguns dados para os pais entenderem por que de procurar ajuda. A OMS, ela defende muito a ideia de que a maioria dos transtornos mentais já tem sinal antes dos 14 anos. E que quando eu não consigo oferecer tratamento para o meu filho, a tendência é que seja agravado. Então, a gente precisa promover saúde mental e intervir o quanto antes. Então, se eu tenho um filho em casa e eu estou olhando para os comportamentos dele, como você disse, a questão da birra, é muito intenso, tem sido frequente, eu não estou conseguindo fazer o manejo desses comportamentos, né? Ou vamos para o humor muito irritado, um humor muito ansioso ou muito entristecido, então está exacerbado. Normalmente esses comportamentos da criança, elas tendem a passar. Não está passando, está intenso, está trazendo prejuízo, preciso ficar em alerta. Outra dica que eu dou para os pais é serem mais próximos das escolas. A escola é um grande termômetro, então reunião de pais, conversar com os professores, porque os professores estão numa sala de aula, eles têm várias crianças da mesma idade. E eles têm uma noção de desenvolvimento humano do que é esperado para cada idade. Então, quando eu estou próximo de outros pais da escola e eu começo a perceber que era esperado para o meu filho uma habilidade e ele não adquiriu, tem um sinal de alerta, né? Tem curvas do desenvolvimento. Quer dizer que tem algo errado com o meu filho? Às vezes só falta estimulação, mas eu primeiro preciso oferecer o estímulo para poder ver se ele vai evoluindo. Por exemplo, o andar, o falar, estou com atraso na fala, sempre é sinal de alerta. Criança, até 2 anos, ela precisa estar verbalizando, colocando palavras, aprendendo. Está atrasado? Vamos ver se não tem algo acontecendo, né? Então, esses termômetros são importantes para a gente ver se tem algo acontecendo. E você citou sobre a escola, né, que é uma grande parceira, né, na saúde como um todo. E tem algumas crianças que chegam até na fase em que ela já deveria estar lendo, escrevendo, e é onde alguns pais começam a perceber, opa, alguma coisa está acontecendo, né? Isso também é um indicativo. Exatamente.
Por quê? Os transtornos de aprendizagem, eles também podem impactar diretamente a saúde mental de uma criança. Então, vamos pensar uma criança que ela tem dislexia, que é a dificuldade para ler e para escrever. Isso vai ser manifesto desde muito pequenininha, inclusive quando ela está aprendendo as letrinhas. Então, aprender as letras não é fácil para todo mundo. A criança vai espelhar? A grande maioria. Só que chega uma idade que já é para parar. Já é para resolver, não está resolvendo, a atenção não está melhorando, ela não está conseguindo se alfabetizar, ou seja, tem um sinal de alerta, ou está faltando estímulo, ou ela tem algo a mais que precisa de intervenção, né? Então, quando eu consigo olhar para isso, é mais fácil procurar ajuda. Mas alguns pais também têm muita relutância de entender que pode ter algo ali. Né? É difícil, porque os pais e as mães idealizam, aceitar, né? Não é? Há uma idealização do meu filho, então eu prefiro que passe, então eu quero esperar. Então, na dúvida, vamos estimular essas habilidades para que ele já tenha, né, essa intervenção precoce. Natiele, em um tempo em que a gente fala tanto sobre ansiedade, né, principalmente pós-pandemia, existem aquelas crianças, né, que nasceram durante uma pandemia em que ainda não existia aquela socialização, a gente precisou ficar recluso. Quando uma criança está ansiosa além do normal? E eu acho importante, de novo, a gente contextualizar um dado muito relevante. A Unicef, em 2021, ela lançou um documento muito sério, uma pesquisa que mais ou menos 13% da população mundial de crianças e adolescentes tem, sim, um diagnóstico de transtorno mental. Isso que foi palpável, diagnosticado, fora o tanto que não recebeu diagnóstico. Então, assim, 13% da população mundial de crianças e adolescentes já tem alguma coisa, seja ansiedade, depressão, né? Então, nós temos, sim, outros casos que não foram percebidos. Sinais de ansiedade mais importantes da criança, quando começa de novo a ficar extremamente intenso. Tem criança que chega no consultório com a unha, que comeu tanto que chega a estar saindo sanguinho do dedo, porque ela destruiu a unha. Aí começa a ter muita dificuldade para dormir, né? Começa a ter muita dificuldade com a rotina. Começa a querer comer muito, é muito comum a criança ganhar muito peso, porque ela toda hora quer abrir a geladeira. Então você vai percebendo que esse movimento está começando a trazer prejuízo, já está machucando o dedinho, está ganhando peso, não está conseguindo ficar bem. As crianças mostram muito irritadas, né? Aí é um sinal que talvez essa ansiedade, ela já passou de um sentimento natural que todos nós sentimos para algo que eu preciso de intervenção. Intervenção não é sempre o psicólogo e o psiquiatra. Intervenção, assim, o pai e a mãe. Tá tendo tempo com este filho? Como tá a rotina? Ele tem horário para dormir? Criança que não dorme cedo, criança tem que dormir cedo. Criança que não dorme cedo já desregula o crescimento, já desregula o humor. Então, ela tá dormindo mais cedo, acordando mais cedo. Eu tô controlando as telas. Quando a gente fala para os pais que o máximo que eu deveria deixar seria meia hora, 1 hora ou 2 horas, eles assustam e falam, mas isso não dá. Mas a gente já sabe que se ela passa deste tempo, vai ter sim alterações. Isso é fato. A criança, quando ela fica muito na tela e você tira ela da tela, ela está irritada, está mal-humorada, não quer fazer outra coisa. Então, esses sinais é de que alguma coisa eu já tenho que fazer na rotina da minha casa. Hoje, uma grande preocupação é que a criança não está mais fazendo atividade física, Gi. Elas não se exercitam. Aí os pais falam... Não brincam mais na rua, não tem mais aquela cultura, né, de um tempo atrás. E muitos pais falam, mas meu filho não quer fazer esporte. Eu falo que esporte é inegociável. Saúde é inegociável, esporte faz parte disso. Pode ser o que ela gostar mais, mas eu posso dar opção para ela, porque quando a gente gosta é melhor. Então ela gosta mais de dançar do que jogar futebol. Tá tudo certo, vamos colocar na dança. Mas é inegociável. Então se ela não se exercita, se ela tem excesso de telas, se ela não tem rotina, nós não vamos regular essa criança nem fazendo psicoterapia e nem tomando medicação. É o básico que funciona, mas o básico não está sendo feito na maioria das casas. E existem pais, né, que acabam falando, ele não pratica esporte, mas faz educação física na escola. Não é o suficiente, né, Natiele? Não é suficiente. A criança precisa se exercitar todos os dias. Se eu não posso colocar o meu filho hoje num esporte, eu preciso criar uma alternativa. Todos os dias me comprometer a chegar do meu trabalho e colocar ele para andar de bicicleta. Vamos juntos. Só que a gente chega cansado e a gente também vai para a tela. Então, como que a gente descansa? Deixa o filho na tela. A gente tem cansaço para ir se exercitar. Então, assim, é um compromisso. Se eu quero ter uma saúde para o meu filho e para a minha família, é um compromisso de, às vezes, chegar cansado, mas tira aquele tempinho, coloca para andar de bicicleta, né? A gente oferece, às vezes, tanto para os nossos filhos e esquece de oferecer o tempo de qualidade.
Não precisa ser muito, mas isso alivia a ansiedade, isso melhora o humor, conexão, né, da família com a criança, um brincar, um sentar ali, um jogar um jogo de tabuleiro ou assistir algo que meu adolescente gosta de assistir, também vai ajudar muito na saúde mental deles. E por falar em telas, né, eu sou mãe, tenho uma filha de 9 anos. E uma coisa que eu percebo é que hoje existem muitos influencers mirins, né? E eles têm tudo. Eles conquistam muitas coisas, eles acabam ostentando tudo, né? Claro que sob o estímulo até de um adulto. Uma criança, ela não tem, né, esse preparo para fazer sozinha. E gera a questão do comparativo, né? De se comparar. Ai, ela tem isso. Ai, ela tem a linha inteira dessa maquiagem. Ela tem a linha inteira dessa boneca. E isso também é bem prejudicial, né, Natiele? Por isso a importância de reduzir a tela da criança. O conteúdo de excesso, né, é um baita desafio, né? Aqui os profissionais da saúde não estão para julgar, mas para mostrar que a gente precisa olhar para isso com mais carinho, né, estar mais juntos, até para ver o que eles estão assistindo, né? E também poder fazer as intervenções, explicar, mostrar para as crianças o que pode ou não pode, porque hoje a profissão que a maioria quer ter é ser youtuber. Né? Exatamente. Hoje a realidade é essa, eles querem ser youtuber porque eles têm uma vida dos sonhos, né? E é vendido isso, né? E pensando em redes sociais, eu recomendo todos os pais a olharem com carinho um documento muito importante que saiu do Instituto Cactus agora, setembro de 2023, do impacto do uso das redes sociais na personalidade dessas crianças e adolescentes, na saúde mental, porque eles mostram o quanto de verdade isso está influenciando essa geração, né? E a gente sabe que vão usar disso, né? Então os produtos, né, eles são patrocinados porque tem um cunho de ganhar algo ali, sim, né? Então sim. a gente precisa comercial, realmente, né? É comercial. Então eu preciso ter esse meu olhar de por que eu vou reduzir isso do meu filho? Eu preciso também comprovar para mim que eu preciso fazer. Então esse documento mostra o quanto está sendo responsáveis, por exemplo, em adolescentes, por muitos casos que ele já tem autoestima baixa, problemas de automutilação. O suicídio de 10 a 19 anos, em muitos países do mundo, ele está entre as maiores causas de morte. Isso é preocupante, sim, né? E ele já tem uma vulnerabilidade maior. Aí eu olho na rede social, todo mundo é feliz, todo mundo tem tudo, tem amigo, tem um bom relacionamento com a família, viaja e eu não. Então minha vida não vale a pena. Então é muito preocupante. Quem tem tanto criança quanto adolescente, ficar muito atento, né, do quanto isso está impactando a visão que eles têm da própria vida, de desânimo, de desesperança, né? É forte. Muito. Natiele, e uma criança, ela pode ter depressão? Com certeza. Pode, infelizmente tem, como foi colocado aí, que pós-pandemia, 2 aumentos gigantescos. Foi no caso de ansiedade e depressão. Depressão já é uma das maiores doenças incapacitantes no mundo e começa, sim, muitos sinais, como a OMS colocou, antes dos 14 anos. Então, há uma cultura de que criança não tem problemas porque eles não têm boletos para pagar. Mas os problemas da criança é diferente do nosso, mas existe. E elas vão ficando mais entristecidas. Só que a depressão na criança, muitas vezes, ela é diferente da nossa, né? Então, você vai percebendo sinais, quando não é uma depressão grave, sinais mais sutis. Pequenas mudanças de comportamento, pequenas perdas de interesse, né? Às vezes ela é mais sutil do que a nossa, mas tão grave quanto, porque pode evoluir até mesmo para o suicídio, porque crianças também cometem suicídio, coisa que a sociedade às vezes pensa que não, mas infelizmente sim. Hoje é uma sociedade que corre muito contra o tempo e as crianças estão se sentindo em muitas situações muito sozinhas e elas estão encontrando todo esse amparo em rede social, em jogos, né, que muitas vezes não vão suprir o afeto delas, né? Então sim, é bem preocupante saber que está aumentando tanto os casos de depressão. E outro dado importante é que as pessoas que têm outras comorbidades que não foram diagnosticadas, por exemplo, um TEA nível 1, o autismo nível 1 não diagnosticado, é uma pessoa que ela tem alguns prejuízos da comunicação e da socialização e às vezes ela não sabe que ela tem. Então ela começa a ficar muito deprimida porque ela é diferente dos outros e não sabe o motivo. Alguém com TDAH, com questões de aprendizagem, se ele não tem a intervenção, ele pode começar a ficar muito deprimido e com realmente o diagnóstico por não conseguir se sentir capaz. Porque tudo que ele faz dá errado. Eu não consigo. É um prato cheio. Ver os amiguinhos fazendo, né? É uma grande tristeza quando a criança tem um transtorno de aprendizagem. Ela às vezes olha e fala assim,
literalmente, eu não consigo, tia. Ou eu sou burra, desiste de mim, eu não vou conseguir nunca. Porque a nossa sociedade, ela foca muito no desempenho e na nota, né? Então, tudo isso pode causar depressão na infância. Períodos como luto também, até de animaizinhos, porque criança é muito apegada em animal. Separação de pais, pode ser um grande luto para a criança. Nascimento de irmão, porque ela pode ter uma mudança muito importante, não saber manifestar os sentimentos. Ela achar que vai ficar em segundo plano, né? Todas essas mudanças são significativas e são momentos que eu falo para os pais olharem com bastante carinho para as nossas crianças. Eu vi uma fala falando assim, trate as suas crianças em casa como se ela fosse visita, porque a visita, se ela faz um erro, você deixa, não tem problema. Releva, a criança, né? A gente tem pouca paciência, né? E eles estão só aprendendo, tadinhos. Às vezes a gente esquece, né, que eles não sabem de tudo ainda, eles estão em formação, né? Às vezes a gente faz uma cobrança como se já fosse um adulto formado, né? Desproporcional, né? Exatamente. E a questão, Anatiele, da criança com TDAH? A gente sabe, assim, que é crescente o número de casos, graças a hoje, assim, existir um diagnóstico, né? Hoje ainda muitas pessoas, assim, levam no médico, começam a investigar, porque a gente sabe que em alguns casos, ou em todos, não sei, me corrija se eu estiver errada, exige diagnóstico de uma equipe multidisciplinar, né? E exigem vários fatores. Eu até conheço o caso de um menino de 8 anos que não lê e não escreve, e a mãe começou a achar estranho e até um momento que ele fugiu da escola. Aí fugiu da escola, foi parar na casa dele, não sabemos como, ele ficava debaixo da carteira chorando, enfim, ele recebeu esse diagnóstico do TDAH e outros transtornos que eu não me lembro. Qual é o indicativo? Porque a gente sabe também que existem fases, né? Existem níveis, né? Quando que a mãe precisa se atentar, que ela precisa levar o filho para ver se ele se ele tem, né? Se ele tem TDAH. Normalmente, se a criança for TDAH do tipo desatento, ela vai ter muitas questões, às vezes, na aprendizagem, porque eu não consigo prestar atenção, né? Então, os professores falam muito, e a escola, de novo, é um termômetro, porque é onde ele vai ficar boa parte do dia tentando aprender. Ele não presta atenção, ele comete um monte de erro por descuido, ele não está conseguindo copiar da lousa, então ele começa a manifestar essa desatenção. Já quando ele é do tipo hiperativo, ele não consegue parar, sentar, ficar, permanecer, ele levanta o tempo todo. Claro que tudo que eu estou falando são comportamentos inclusivos de criança. Exatamente. Criança tem o limiar de atenção baixo, de permanecer na tarefa baixo. Então, assim, isso a gente sabe que é da criança. Mas quando é significativo, quando causa prejuízo, dentro do diagnóstico do TDAH, precisa ter um prejuízo de aprendizagem ou social ou familiar. Tem que ter um grave prejuízo que justifique o diagnóstico. Sim. Então, por exemplo, também pode acontecer, se uma criança não dorme bem, no outro dia ela não vai ter atenção na escola, é fato, né? Então a gente precisa começar também a entender os diagnósticos com mais critério, né? Pode ter diagnóstico errado? Sim. Porque se eu não tenho uma criança que está bem alimentada, que está dormindo, ou, por exemplo, eu não vou fechar o diagnóstico TDAH de uma criança que acabou de perder o pai, porque o luto pode trazer tudo isso. Então, um profissional sério, ele vai levar em conta diversos critérios, né? A criança pode ter um prejuízo de atenção momentâneo, então vamos estimular, nem sempre é o TDAH. Então, uma dica que eu dou é a gente ser muito criterioso ao procurar uma avaliação, porque nem todo mundo que recebeu o diagnóstico tem o diagnóstico de verdade. Precisa de uma avaliação bem séria. E o outro ponto é entender que você tem toda a razão. Os casos só aumentaram porque nós temos mais informação. Aí o papel da rádio, aí o papel da comunicação. Se eu não tenho informação, eu não tenho como saber quando procurar ajuda. Tanto que tem casos de adultos, né, sendo diagnosticado com autismo, com TDAH, né? Exatamente. E, Anatiele, eu quero tocar no assunto com você agora, que eu sou mãe, né, então a gente acaba estando ali inserida ao contexto, e eu tenho ouvido muitas mães falando, e isso me levantou, assim, um sinal de alerta, que é a melatonina. A gente sabe que é natural, e eu conheço várias mamães que, eu dou uma gotinha pro meu filho à noite, as gotinhas de melatonina. Não sei se também cabe, né, a sua profissão opinar sobre o assunto, mas acaba que uma coisa está ligada à outra. O que você pensa sobre isso? Olha, foi tão importante você tocar nesse assunto, isso me preocupa muito. Até para a gente levar informação para a comunidade. Qualquer substância precisa de orientação profissional. E, por exemplo, dentro
do Código de Ética, psicólogo não pode recomendar nada, nem melatonina, nem floral de Bach, nada. Então, se os profissionais estão recomendando, está errado. Porque a gente precisa dizer para a família, procure um médico, siga a orientação médica, vá até um profissional que vai te orientar. Por quê? Às vezes a gente acredita que uma coisa é natural e vamos lá, vamos tentar. E às vezes não precisava, porque às vezes eu estou colocando qualquer substância para ficar um pouco mais fácil, mudar uma rotina que eu também deveria fazer. Na essência, a melatonina, ela é produzida por todos nós. Então, por exemplo, como que eu favoreço a produção de melatonina sem precisar de uso de substância? Claro que quando não foi o médico que indicou, tem que tomar. Tem casos, por exemplo, de TDAH e TEA que precisa sim tomar melatonina porque eles têm dificuldades com o sono pela agitação. Fato, o médico mandou, faça. Como produzir melatonina? Reduzir tela na hora de dormir. Por isso que os médicos falam, não dê telas para as crianças, pelo menos 2 horas de dormir. Vamos fazer uma higiene do sono. Não vamos colocar substâncias que agitam açúcar. Açúcar dá energia. Então, a nossa sociedade, e isso eu tenho pegado muito firme, a gente prefere o mais fácil, porque nós somos imediatistas. O que dá mais trabalho? Mudar todo um contexto. Então, pais, por favor, crianças têm produção de melatonina, vamos favorecer isso. Vamos tirar a luz, porque a luz do celular prejudica isso, vamos fazer uma higiene do sono. Mas aí a gente tem que começar conosco, E a nossa rotina é difícil, não é? A nossa rotina é muito complicada, então a gente precisa repensar isso. Mas a melatonina recomendada pelos médicos, perfeito, por conta própria. E não comprar ali na farmácia, Não era para ser assim, Era pra gente só usar em caso em que o médico fale, preciso usar isto. Muito bem. E, Anatiele, você que convive, respira essa questão de atender crianças, adolescentes, você que tem bastante propriedade para falar sobre o assunto, até por isso que eu sempre lembro de você. O que tem sido mais comum hoje no seu consultório? Existe, assim, casos semelhantes? É mais a ansiedade que está pegando? É mais a questão do TDAH? O que você faz, assim, de balanço sobre os seus atendimentos especiais? Sem sombra de dúvidas, é a ansiedade, Eu acho que tem 2 caminhos que eu queria pontuar. Um fato é a ansiedade, porque nossa sociedade está muito ansiosa, todas nós, no geral, A gente se vê muitos dias ansiosos de tanta demanda que a gente tem para dar conta, A ansiedade, sem sombra de dúvidas. E tem uma outra coisa que eu estou muito feliz de ver o crescimento. Eu tenho inúmeras crianças sem diagnóstico nenhum. Porque os pais entenderam que querem para ela uma educação diferente do que eles receberam. Então, eles querem, hoje se fala tanto na educação respeitosa, eles querem ajuda. Eu tenho um monte de pai e mãe que fala, eu quero fazer diferente com meu filho. Então, eles procuram para ter informação, para ter ajuda, para a criança entender as emoções. Se eu te disser, a maioria do meu quadro de pacientinhos não tem diagnóstico nenhum. E isso é feito de acordo com a família. Eles sabem que não existe porque é feita uma avaliação, o diagnóstico, mas sabem que existem muitos ganhos para aprender habilidades atencionais, desenvolvimento de memória, regulação emocional, controle inibitório. Criança tem dificuldade de se controlar. Ela fala o que ela pensa, ela faz sem pensar. Então, algumas crianças são mais nervosas, que outras. Na temperamento, terapia, a primeira essência da terapia é regulação emocional. Então, o que ela vai ter no futuro? Maior inteligência emocional. Ela vai entender quais são as emoções, ela vai entender que ela e todo mundo sente tudo. Ela vai entender que, às vezes, a reação do papai também teve interferência do comportamento que ela teve. Então, ela se torna protagonista da vida dela desde pequeno. Então, isso é uma bandeira que eu acho linda, que a gente não tinha antes. Só avanço, E hoje as famílias estão, assim, super parceiras. Eu só tenho que agradecer os pais dos meus pacientes e as escolas de Três Lagoas. Eu tenho uma abertura muito linda, incrível. Eu sou muito grata a isso. A rádio, que está sempre também fazendo esse trabalho. Então, eu acho que a nossa cidade, claro que como qualquer lugar, tem muito ainda para desenvolver, mas nós estamos num caminho muito legal de profissionais muito sérios aí, lutando pela infância. Que bacana. E que venha calhar com o nosso tema, Que os cuidados com a saúde mental devem começar na infância. Perfeito, eu adorei o tema. E, Anatiele, qual que é a porta de entrada ao seu consultório? Eu posso simplesmente ir lá, por exemplo, eu gostaria de agendar uma consulta com a minha filha. Ou ela precisa vir do pediatra como indicação?
Eu vou até comentar de uma forma ampla, né, Gi? A minha realidade é uma, por exemplo, eu atendo somente no particular, então na minha realidade não precisa de nenhum encaminhamento. Ah, sim. Os planos então, sempre que for uma clínica particular, não precisa de encaminhamento. Quem for ser atendido por planos de saúde, a grande maioria pede um encaminhamento, sim, né, de um pediatra. Então, o seu pediatra de confiança fazendo encaminhamento, o plano de saúde não vai ter nenhuma restrição. Outras portas de entradas, nós temos o SUS, né, o Sistema Único que oferece os atendimentos. E temos uma outra coisa legal que eu sempre gosto de divulgar. Eu sou professora do curso de Psicologia e como carga horária de formação, os nossos alunos do último ano, que estão aí quase saindo para o mercado de trabalho, eles também oferecem dentro da instituição, da Faculdade AEMS, esse atendimento para a população, com um custo simbólico, né, para que a gente possa atender a população que às vezes não tem condição atendimento de social, fazer um atendimento, né, particular. Que bacana. Então é importante as pessoas entenderem que sei e entendo que em muitas situações tem lista de espera, porém existem as portas de entradas para a gente procurar, porque às vezes as pessoas não procuram por falta de recurso, Sim. por falta de informação ou por essa dificuldade de reconhecer. Falta até de priorizar, né? Porque com tanta demanda que tem no dia a dia, vai ficando, né? Nossa emoção vai ficando ali debaixo do tapete. E os pais às vezes acham assim que empurrando. procurar psicólogo é que eu tô dizendo que meu filho tem algo, e não é verdade. Todo mundo tem algo para conversar nessa vida. E eles adoram, porque eles se sentem exclusivos. Por 50 minutos, alguém olha no olho, conversa, brinca, interage. Então, eles gostam de ir na terapia. Isso é o que mais importa. Que bacana. Eu percebo, você até falou dessa questão que as crianças gostam de conversar. Já aconteceu várias vezes a minha filha me chamar, mãe, vem aqui, vamos conversar. Ai, que legal. Aí a gente senta e ela vai falar do que ela tá sentindo, o que ela tá pensando. E a gente precisa ter esse ouvido atento, parar, ouvir a criança. Sei que não é fácil, é muito desafiador, principalmente se a mãe tem mais de um filho, trabalha fora, mas a criança, por mais clichê que seja, ela é o futuro, né? Sim. Ela é o futuro do país, do Brasil, a gente precisa investir nela, a gente precisa ficar atento, porque imagina, hoje ela tem uma carga muito grande de informações, e se a gente não cuidar, né, dessas crianças hoje, que adultos elas serão, né, no futuro? Sim. E quando você conversa com a sua filha, Gi, todo mundo que está ouvindo, isso vai tendo conexão. E a conexão é o que faz eles te contarem. A gente tem que pensar... Confiança, não né? Nossos filhos vão crescer. E ele vai começar a correr da gente ou correr pra gente? Muitos vão correndo dos pais porque a gente tem essa mania de sempre corrigir. Então, às vezes, antes de você falar, escuta ela. Escuta o ponto de vista dela. Por que ela fez tal situação, né? Até pra gente ajudar ela a pensar como ela poderia ter feito de diferente. Às vezes a gente tem pouquíssima paciência com as crianças e elas são tão incríveis. Se a gente olhasse para elas com mais carinho, respirar, trabalhamos o dia inteiro, tá cansado, antes de voltar para casa, respira, pensa que aquela criancinha, aquele adolescente, ele só tá precisando às vezes de você, porque às vezes ele também teve um dia ruim, ou às vezes só tá esperando o pai e a mãe chegar o dia inteiro, e aí eles estão cheios de energias, não porque eles têm TDAH, mas porque eles só querem essa atenção que não são foi saudáveis, dada. né? São saudáveis, isso é verdade. O que a gente percebe também e a maioria dos pais, né, planejou ter um filho. Muitas mulheres planejaram ser mães. Então, assim, chega a ser injusto, né? A gente ter querido tanto e depois, às vezes, por um motivo ou outro, não desempenhar um papel. Por isso que não dá, né, Gi, pra gente não fechar dizendo assim, eu não sei como estamos de tempo, mas dizendo da importância dos cuidadores se cuidarem, né? Hoje, seja o pai, a mãe, a avó, quem foi cuidar de uma criança, entender esse papel e procurar ajuda profissional. Tem uma referência muito grande no Brasil, que é o Hospital do Pequeno Príncipe, em Curitiba, uma das maiores assistências que nós temos para crianças, e eles fazem um trabalho muito lindo, que não só olhar para a criança, mas quem está lá junto, porque precisa. Uma mãe, um pai, quem escolher cuidar de uma criança precisa estar bem. Então, procurar ajuda profissional, às vezes a mãe está precisando tanto quanto a criança para poder se acalmar, se regular, entender os problemas da vida. Ninguém precisa dar conta de tudo, né? A gente não está aqui apontando o dedo. Eu falo que é uma parceria de todo o meu coração.
pais e mães precisam de ajuda. A gente não erra necessariamente porque a gente quer errar, mas é porque às vezes eu não estou tendo habilidades para lidar com aquela criança. Porque tem crianças que têm comportamentos desafiadores. Então eu preciso de informação. A terapia para os pais é uma coisa que ajuda imensamente. Até porque às vezes a família também tem diagnóstico, né? É comum uma criança com TEA investigar e ter alguém com TEA na família. Com ansiedade é a mesma coisa. Nós sabemos de toda a carga genética e hereditária que existe aí, né? Então, buscar ajuda é um grande sinal de amor. Ai, que ótimo. Por mim, eu ficaria aqui, muito tempo conversando, falando um tema tão bacana, né? Que a gente começa, um assunto vai puxando o outro, né? Mas nós teremos outras oportunidades também para falar de outros assuntos. E eu quero já agradecer sua presença aqui, que é tão bacana, né? Igual eu sempre falo, você tem, assim, um know-how para falar desse assunto, assim, uma propriedade incrível, que eu tenho certeza que agrega e agregou muito quem está nos ouvindo, até eu como mãe. A gente acaba tirando uma casquinha também, né? Mas antes de a gente encerrar, eu quero deixar aberto para você falar para o pessoal onde te encontrar, suas redes sociais, fica à vontade. Que bom. Eu quero mais uma vez agradecer muito. Eu vejo assim como primordial a rádio trazer esses temas tão importantes. Eu vejo vocês sempre movimentando saúde mental, então isso é uma coisa que a gente precisa demais. Obrigada pelo espaço. As minhas redes sociais são Anatiele de Souza, e lá eu sempre posto também muitas dicas, materiais, porque às vezes a família não sabe um filme para assistir junto, um livro, um material. Eu sempre tenho muitas dicas lá. Então, Anatiele de Souza, podem me encontrar e vai ser um prazer. Eu tenho muita alegria de trocar, porque a infância e a adolescência é a minha bandeira da vida. E tudo que eu puder fazer por eles, eu faço de todo o meu coração. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Agora são 11h56, 11h56. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta quarta-feira, dia 24 de janeiro.
E agora vamos dar sequência aqui à nossa programação e o assunto agora é esportes. Para isso, eu chamo Nenê Veloso. Bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna desta quarta-feira. A seleção brasileira que disputa o pré-olímpico lá na Venezuela, mais precisamente em Caracas, o Brasil fez a sua estreia ontem pelo Grupo A. O Brasil não fez lá uma grande apresentação, mas venceu. Isso que é importante. Endrick fez o gol do Brasil diante da Bolívia. Brasil estreia, então, com vitória no pré-olímpico. Lembrando que são dois grupos de 5 países, onde, dentro da própria chave, eles se enfrentam, são 4 partidas para cada país. Os 2 melhores de cada chave vão fazer o quadrangular final, do qual os 2 primeiros colocados garantem vaga nas Olimpíadas de Barcelona. Portanto, o Brasil vai ter aí que se desdobrar ao longo da competição. O Brasil, que inclusive é o atual campeão olímpico. Na realidade, o Brasil é bicampeão olímpico, porque ganhou em 2016, aqui mesmo no Brasil, e em 2020. E agora busca a classificação para 2024 e, quem sabe, lutar aí pelo tricampeonato, que seria maravilhosamente muito bom para o nosso país, para a América do Sul principalmente. Boa sorte ao Brasil. Agora é oficial, gente, uma verdadeira lambança. O Corinthians oficializou na noite de ontem a desistência pelo lateral direito Mateuzinho, que é do Flamengo e já estava treinando com o elenco corintiano. E o Corinthians não aceitou 3 das exigências que o Flamengo estava impondo sobre o Corinthians para poder emprestar o jogador. No meu entendimento, isso aí mancha e muito a administração de Augusto Melo, que é o novo presidente do Corinthians. Porque antes de trazer o jogador, estas questões já deveriam ter sido discutidas, já deveriam ter sido batido o martelo em cima, aceito ou não aceito. O que não pode é expor o jogador dessa maneira, ficar aí mais de 10 dias realizando treinamentos lá no centro de treinamento Joaquim Crava do Corinthians, e agora desistir. O jogador vai ter que voltar para o Rio de Janeiro. É um amadorismo gigantesco, né? Augusto Melo chegou falando muito, prometendo muito. Teve aquela questão também do Gabigol. O Marcos Braz do Flamengo disse que não recebeu nenhuma proposta oficial. O Augusto Melo ficou bravo, disse que tem provas. Enfim, é um disse-me-disse fora do comum. Agora, essa questão do Mateuzinho ficou muito feia para a diretoria do Corinthians, né? Eu considero como amadora. Isso aí não existe, tá certo? Então tá bom. Ontem o São Paulo acabou tropeçando pelo Campeonato Paulista. Foi jogar contra o Mirassol lá em Mirassol. Não perdeu, é verdade, né? Mas 1-1 não era o resultado esperado aí pelos torcedores tricolores, os torcedores do São Paulo. O Campeonato Paulista prossegue hoje e amanhã, com destaque aí no jogo da televisão, que a TV Record, canal aberto, vai mostrar Palmeiras e Internacional de Limeira, o jogo que acontece na noite desta quarta-feira. E amanhã vocês estarão conferindo conosco aqui todos os resultados, tanto do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca. Os principais campeonatos por todo o país serão destaques aqui na nossa programação. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Obrigada, Nenê, pelas informações atualizadas do esporte. Agora é 12:03 e chegamos ao finalzinho de mais uma edição do Tribuna Livre. Continue ligadinhos que tem muita programação boa ainda por vir. Amanhã o nosso jornalismo volta a partir das 7, com Difusora Notícias, sob o comando de Henrique Ferian. Eu voltarei a partir das 11 com o Tribuna Livre.
Tribuna Livre é um oferecimento de farmácia e drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte e Genildos Bar e Espetos. Até amanhã.